13 de dezembro, o dia da choradeira bolsonarista, Flávio Dino no STF. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. No final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que isso não vale xingar nem falar do bando do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 28 de novembro, são agora 6h10 da noite ou da tarde, enfim. E ainda repercute a questão da indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula confirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. E a horda bolsonarista, a horda da extrema-direita, ficou empolvorosa, ensandecida, prometendo veto à indicação do Flávio Dino pelo Senado, dizendo que será imposta uma derrota, que é questão de honra para a derrota da indicação do Flávio Dino para o Senado. Acontece que não vai dar, não. Flávio Dino será aprovado pelo Senado Federal em 13 de dezembro, que é a data que ocorre a sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A CCJ ela é composta por 27 parlamentares. Desses, 9 já abriram voto em favor do Flávio Dino. É sempre bom lembrar que os votos da CCJ eles são secretos. 6 indicam alguma resistência ali, mas podem votar no Flávio Dino. E apenas 3 já disseram que não vão votar no Flávio Dino. Ou seja, nós temos aí, faltando 10 parlamentares que não abriram os seus votos, mas que a maioria vai aprovar sim. E antes que a gente fique com o devaneio, que mesmo que o relatório da CCJ, que a CCJ aprove ou desaprove, melhor dizendo, a indicação do Flávio Dino, é sempre bom a gente lembrar que qualquer que seja o relatório, ele será encaminhado para o plenário. E aí no plenário, tchau e benção. Os bolsonaristas da extrema-direita eles contam muito com a questão do voto para que o Rogério Marinho teve, ou mesmo a votação da questão do defensor lá que o Senado derrubou. Acontece que naquela votação do defensor público, a gente não tinha todos os senadores presentes para votar, então faltou votos a favor ali, e aquilo foi um recado pela falta de articulação do governo junto aos senadores. Mas para a gente ter uma ideia, por exemplo, para que o relatório da comissão seja aprovado na comissão, a comissão já aprova a indicação, dos 27 precisa ter 14 votos a favor. Se já tem 9 declarando voto no Flávio Dino, faltam 5 para que isso se homologue já na CCJ. Claro que vai para o plenário do Senado. E desses 5 a gente tem 10 que ainda não abriram voto. Vamos lá que 4 votem no Dino. Desses 6 que indicam resistência aí, basta 1 votar no Dino. Então a CCJ deve, inclusive, aprovar a indicação do Flávio Dino. Quando for ao plenário, precisa ter 41 dos 81 senadores da casa. Ou seja, maioria simples. Também esses votos vão existir. É evidente que a indicação do Gonê para a Procuradoria-Geral da República, que é um cara mais conservador, etc., também entrou nessa conta aí. Faz parte da articulação, a indicação dos nomes. É como se o Lula botasse um progressista no Supremo e botasse um conservador ali na PGR. Mas, ao contrário do que muito bolsonarista, figuras da extrema-direita estão pensando, o Gonê não vai ser um papagaio de pirata da extrema-direita brasileira, não. O Gonê
ele é, inclusive, do grupo do Gilmar Mendes, etc. Ele questionou a ditadura, ele negou a ditadura de 64 no Brasil, mas ele não poupou o Bolsonaro, quem quer que seja, na questão do 8 de janeiro, não tem poupado da questão dos crimes eleitorais. Então, assim, não vem que não tem, né? E isso com certeza entrou na conta. Provavelmente até o voto do Jacques Wagner em favor da PEC lá das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal também tenha se dado também nessa questão aí por conta dessa votação do Flávio Dino. O fato concreto é, primeiro, perde a política, um grande quadro da política que é o Flávio Dino, preparado, capacitado, com discurso, com boas ideias, etc. Perde também um ministro competente, porque ele vinha desempenhando um bom trabalho em que pese as forças de segurança no Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, etc., que são ligados mais diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão todas contaminadas pela extrema-direita, pelo que a gente chama de bolsonarismo. Mas ganha o país e ganha o Supremo Tribunal Federal com o Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que a extrema-direita está toda assim, assanhada, né, com raiva, mas na verdade estão torando o aço, como a gente costuma dizer aqui, estão com medo. Porque o Flávio Dino, ele não vai passar pano para a extrema-direita criminosa, essa turma que cometeu crimes, que atacou a sede dos poderes, etc. Ele não vai passar pano. E também não vai permitir lawfare, não vai permitir, ou será um empecilho, para que se tente de novo ter algo desse tipo, um lawfare, etc. A grande imprensa, eu comentei no meu blog de texto, enfim, descobriu após o Flávio Dino, a indicação do Flávio Dino, que o Supremo é um político. Todos os três poderes da República são poderes políticos, inclusive o Judiciário. E essa questão política, esse fator político, se notabiliza ainda mais nos órgãos colegiados do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, STJ, STM, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça nos estados. Eles são indicados por outros poderes. É evidente que a política, no caso dos tribunais de justiça, você tem a questão por tempo, né? Tal. Mas se ocorrer, por acaso, que dois nomes cumprem todos os critérios de integridade, etc, 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 a escolha vai ser política. Na vaga da OAB para os tribunais de justiça, a OAB faz uma eleição, muitas vezes, para escolher seu nome. No Ministério Público, a mesma coisa, ou seja, é tudo política, não tem essa. Isso é besteira. E nas Supremas Cortes é assim no mundo inteiro. É evidente que a escolha é política, mas a atuação ela é jurídica. É evidente que é. Mas o perfil de todos os ministros das Supremas Cortes de todos os lugares são perfis políticos, com pessoas com notório saber político, que o Demétrio Magnoli, mongoloide, sei lá, da Globo News, teve a pachorra de dizer que o Flávio Dino, não tem notório saber político. Flávio Dino foi 12 anos juiz federal. Foi o primeiro colocado no concurso que prestou para a Justiça Federal. Dizer que Flávio Dino não tem notório saber jurídico, na verdade é o Demétrio Magnoli que tem uma notória má-fé, canalice argumentativa. É isso que o Magnoli tem. E aí os bolsonaristas, a partir do dia 13, vão ficar em polvorosa, chorando, com medo, porque vamos ter Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Os caras estão com medo. Daí tanto o ataque nas redes sociais, nas bolhas, etc. E um monte de besteira, reavivando um monte de mentira que fizeram contra ele. Mas é isso mesmo, a caravana. Os cães ladram e a caravana não para. Caiu a tese, a pantomima, a fuleiragem do Estadão, que tentou derrubar o Dino, como eu comentei alguns vídeos atrás, que toda essa coisa, a época, estava só se ventilando, enfim, e se o Flávio Dino estava de fato cotado para o Supremo, essa fuleiragem do Estadão cravou o fato da indicação dele, porque inventou tanta besteira em cima do cara, tanta lorota em cima do cara, para tentar enfraquecê-lo politicamente, enfraquecê-lo quanto ministro, quanto parlamentar, etc., que ele vai para o Supremo Tribunal Federal. E aí a choradeira é livre, o choro é livre com relação a isso, não há o que fazer.
É evidente que não tem como a gente dar certeza absoluta de que o Flávio Dino será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como a gente não pode avaliá-lo nos seus primeiros momentos compondo a Corte Suprema do país, como vale para o Zanin, como eu comentei aqui no canal, comentei em um texto, enfim. É preciso tempo. Nós estamos falando de um espaço que se ocupa por muito tempo. Então, o tempo é que vai dizer se o ministro é bom ou se é ruim, independente das paixões que a gente possa ter, das concepções de mundo, de sociedade, etc. E o Moro? O Moro fez o que fez, operação ilegal, prendeu o Lula para não ser candidato, foi ser ministro Bolsonaro, bajulou Bolsonaro, depois caiu na lorota da mídia, rompeu com o Bolsonaro achando que era um candidato a presidente viável, enrolou o Podemos, enrolou um monte de partido, não foi e não vai para o Supremo Tribunal Federal, inclusive pode até perder o mandato, né? O processo dele já começou, etc. Ele andou fugindo da oficial de justiça e não foi prestar depoimento, que já foi marcado, enfim, mas no começo do ano que vem, no 24, ele deve ser julgado na Justiça Eleitoral do Paraná, e todo mundo está dizendo que ele vai perder o mandato. É evidente que ele vai recorrer, pode recorrer, etc. É normal, é do rito e tem que ser assim mesmo. Mas o Moro é outro, né? Que a vida é dura, tá fazendo ele pagar bem, mostrando a insignificância do Moro no cenário político brasileiro, que só revolta que foi uma pessoa tão abjeta dessa que ajudou a desgraçar o país. Ou seja, save the date. 13 de dezembro. Os bolsonaristas tudo chorando.